muda, transforma e nos liberta. O atalho mágico está aqui ou eu vou na mão mesmo? Está aqui, peraí. Então, vamos lá. Eu gostei muito do tema missionário do mês. Eu recebi e eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Que foi o Kevin que bolou esse negócio, né? E eu ouvi essa mensagem. Missão é lá, mas é também aqui. Se essas duas coisas não acontecer, meu filho, você vai ser um missionário sem ser enviado, né? E esse é um problema sério que as igrejas estão passando nos dias de hoje, né? O missionário não é enviado por ninguém, e aí ele faz carreira solo, e aí os desastres são os mais terríveis imagináveis, né? No ponto de nós termos estelionatários aí no meio da igreja, se dizendo missionários, e na verdade não são nem um pouco missionários. Mas isso daí é um assunto para hoje à noite. Hoje à noite, você vai estar aqui. Então vamos lá. Eu quero trabalhar esse tema aqui, ó. Decida, santifique-se. E aí eu tenho falado que santificação, e a minha esperança é que o áudio está saindo na transmissão. Porque se eu pegar o áudio lá e depois, amanhã, e não sair, eu vou declarar a Terceira Guerra Mundial contra a equipe de mídia. Já voltei cheio. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu preparava essa palestra, esse ensino, eu lembrei de um lugar que eu gosto de ir lá e comer comida no fogão a lenha. Quem gosta disso? Vocês já comeram comida no fogão a lenha? É gostoso, né? Aliás, quando você vai comer a comida no fogão a lenha, já tem toda uma liturgia por detrás. Sim ou não? É ou não é? Sim ou não? Você olha a panela geralmente é panela de ferro, não é verdade? A panela de ferro, etc e tal. E isso mexe, porque cria toda uma estética na alimentação. Se prepara. Quando eu vou no shopping, eu não como lá, porque eu acho um pouco caro, né? Mas um dos restaurantes que eu acho mais bonito é o Divino Fogão. Porque tem toda uma estética, né? Toda uma ordem, etc., que eu acho muito legal. Então, eu quero trabalhar sobre decida tirar a morte, e aí, na verdade, era morte da panela, e não na panela. Então a gente precisa tirar a morte da panela. Tirar a morte da panela. O texto está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. 2 Reis, capítulo 4, 38. Quem já leu essa passagem? Eu já li várias vezes. A gente vem aprendendo muita coisa com a Escritura, não é verdade? E a gente vem lendo muita coisa nesse sentido aí. Então, eu quero que a gente comece lendo, mas eu vou precisar que você faça a leitura na sua Bíblia. Faça a leitura na sua Bíblia. Nesses dias, né, tão importante, em que a gente não tem tido mais a prática da leitura, muitas pessoas, né? Vamos ler. Vê lá, versículo 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados, guarda isso aí, ó. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Tá vendo? Desde o Antigo Testamento, quando o povo de Deus se junta, para comer. Pode estar fome, mas o povo se junta para comer. Olha lá. Então, saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, realmente, agora eu acho que o óculos vai ter mais jeito. Voltou e cortou-as em pedaço, pondo-as na panela, visto que não as conheciam.
Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam, olha só, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Quero trabalhar sobre esse tema aqui, aí na nossa devocional. Decida tirar a morte da panela e não na panela. Então, o que nós precisamos entender? Que no contexto do profeta Eliseu, naqueles dias, havia um tempo de fome, um tempo de escassez. A palavra Gilgal aí traz a ideia de cercado, rodeado de pedras, né? E havia uma fome tremenda naquela terra. E mesmo havendo a fome, mesmo havendo a dificuldade, o povo de Deus, pelo menos, nós podemos dizer aí, o remanescente fiel, não deixou de estar junto no trabalho do discipulado. E o que é o discipulado? É você estar ao lado, caminhando com alguém, ensinando, ajudando. Então nós temos, naqueles tempos, a realidade da fome, da dificuldade, da escassez. Mas naquele mesmo tempo de dificuldade, de luta, o discipulado acontecia. Tanto é que há uma linha doutrinária que vai falar que era a escola dos profetas, onde os profetas tinham os seus discípulos e ensinava os seus discípulos na caminhada. Então, podemos assim dizer, guardadas as devidas proporções, a igreja, o ajuntamento, o lado a lado, a mentoria, o caminhar, tempos de dificuldade, nos convida a mantermos a união, a estarmos juntos, a estarmos discipulando um ao outro. Outra verdade, que nesse tempo também era tempo também de falta de conhecimento. Nesse tempo de falta de conhecimento, nós começamos a ver o seguinte: então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu-as as suas capas de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não conheciam. Você já viu essa planta, colossíntidas? Bem-vindo, ela ali, ó. Parece com o que, irmãos? O quê? Na hora que eu vi, eu falei, é uma melancia. Eu olhei assim, tudo bem que pode ser uma melancia menor, mas tem melancia pequena. Tem. E o menino, o moço do profeta, foi lá colher. E por não ter conhecimento naquilo que ele estava fazendo, por ele não conhecer, né, ter o entendimento, ele estava colocando veneno na panela, sim, achando que era... Bom, para fazer cozinhado, eu nunca vi cozinhado de melancia, mas eu já vi cozinhado de paxixe. Doce? É verdade. Mas enfim, a falta de conhecimento gera ele colocar veneno, trocar veneno por alimento. Ele ele olha, pensa que é alimento, e aí ele está colocando veneno na panela. E uma das coisas que acontece é que essa colossíntida, como nos diz lá os estudiosos, vai falar que ela é amarga e ela é venenosa mesmo. Venenosa. Ela vai causar uma espécie de uma intoxicação alimentar que vai desdobrar na morte. Eu me lembro que um tempo atrás, tinha uma pizzaria na Oliveira Freire aqui, que vendia, entre muitas coisas, esfirras. E eu fui, depois do culto, visitar uma família. E quando chegou lá nessa visita da família, o pessoal trouxe esfirra. E se o pastor está, a esfirra tem que ser do quê? Não, calabresa não. Aí, ó, tá vendo? Calabresa é veneno para mim. Atum.
e eu comi o atum. Comi e fui para casa. No meio do caminho, quando nós estávamos indo embora, eu falei, Sandra, eu estou sentindo um negócio estranho. Está queimando, está queimando, está queimando. Quando eu virei para a Sandra, eu estava todo vermelho. Aí eu pensei comigo, falei assim, não, eu vou para casa e isso vai amenizar. Ela falou, não, a progressão é o quê? Ir fechar a glote, essas coisas todas. Precisa ir para o hospital para poder tomar antialérgico e etc e tal. E o médico falou isso, começa fazendo algumas coisas. A gente se alimenta daquilo que, de repente, é um veneno e isso nos conduzirá necessariamente à morte. À morte. A Escritura, ela é muito clara que é a falta de conhecimento que leva o povo à ruína, à morte. Por isso Jesus, certa feita, diz, errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Agora a dica, pastor, como é que eu conheço? Como é que eu aumento o meu entendimento? Simples. Tem 5 verbos que ajudam você a construir o conhecimento. Ler, escrever, escutar, ensinar e observar. Ler, escrever, escutar, ensinar e observar. Guarde isso. Por que a gente fala tanto? E por que a igreja fala tanto? Por que a escola dominical insiste tanto na importância de você ler, escrever, escutar, ensinar e observar? Eu leio a lição, eu estudo a lição, eu venho para cá e ensino a lição, mas é importante por isso que tem um professor que passa o ensino. Esses verbos são essenciais para que a gente possa discernir, entre aquilo que é alimento e aquilo que é veneno. Outra coisa, tempo também de alertar. Versículo 40 diz, depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozinhado, exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Beleza. Eles estão reunidos, eles estão juntos, eles estão irmanados. Todo mundo sabe tudo? Todo mundo sabe tudo, irmãos? Não. O discipulado, o ajuntamento, a caminhada unida, né? Vai ter aquele que tem uma habilidade, entre aspas, na área da cozinha. Vai ter o outro que vai ter habilidade na área, do aconselhamento. Outro na área do... O profeta não sabia de tudo, mas tinha alguém lá no meio que falou, olha, morte na panela, tem veneno dentro da panela, presta atenção. E o que eu acho interessante é que houve a intervenção dos mais experientes, como também poderia ser que aquele discípulo que viu que era veneno, podia ser alguém menos experiente. Não menos experiente na caminhada, mas talvez hábil nos alimentos. Eles iam identificando e gritaram, morte na panela, toma cuidado, para de comer. E aí o que o profeta faz? Para de comer. Para de comer. Vamos tomar essa decisão. Porque se a gente continuar comendo, o que vai acontecer? É morte, irmão. Não é que ia dar uma intoxicaçãozinha só, ia só ficar com o olhinho. Não, era morte. Era morte. Bom, vamos lá. Quero falar para vocês de 2 alertas para a igreja no tempo de hoje. Há 2 alertas para a igreja brasileira que nós precisamos tomar cuidado. Que anda acontecendo morte na panela. Primeiro alerta, uma visão reducionista da Bíblia. É uma visão reducionista da Bíblia. É morte na panela. Por quê? Porque se a Escritura diz que errais por não conhecer a Escritura, e nem o poder que dela vem, quando eu tento reduzir
a importância e o papel e a autoridade das Escrituras, inevitavelmente eu estou colocando veneno para o povo. Pastor, dá uma ideia aí para nós. Antigamente, eles tentaram tirar a Bíblia do povo de Deus de que maneira? Queimando Bíblia, impedindo que a Bíblia chegasse ao povo, não era assim? Quem fosse pego com Bíblia, até hoje isso acontece. Agora eles descobriram uma forma mais sofisticada de colocar a morte na panela. Eles vão dizer o seguinte, olha só, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra. E aí, eles ainda vão avançar, porque o negócio vai ficar bonito. Ela, por conter a palavra de Deus, olha como é que a fala é ardilosa. A palavra é Cristo e não a Escritura. Eles estão falando isso. Então, nem toda a Escritura é Cristo. Ela apresenta a Cristo. Tem coisas na Escritura que não servem mais, eles vão dizer. E aí você vai dizer o seguinte, você vai ver eles falando, eu sigo a Cristo, eu não sigo mais o quê? A Bíblia. Eu não sigo mais a lei, eu não sigo mais os mandamentos. Eu não sigo mais os mandamentos. Eles vão dizer então por aí que a palavra é Cristo. E aí quando você começa a pegar os escritos de toda a Bíblia, ele vai falar, mas quem disse isso é Paulo. Isso aí era para um contexto assim, um contexto assado, tal. Isso é morte na panela. Por quê, irmãos? Porque você vai relativizar tudo. Tudo. Vai relativizar tudo. Aí a Escritura ela não é mais inerrante, ela não é mais suficiente, porque é parte dela que serve para o povo dele. Agora Jesus acaba com essa mentira num texto só. João 5,39. Examinais porque julgais ter nelas a vida, e elas mesmas testificam de mim. Toda a Escritura testifica de Cristo. Não é um pedaço da Escritura, não é uma parte. Só que isso tem sido falado de um jeito tão gostoso, e tão lindo, e tão maravilhoso, que tem gente que abraça. Então, quando você falar de qualquer outra coisa, os caras vão falar, isso é Antigo Testamento, isso é mandamento, isso faz parte do passado, isso não se aplica, porque agora é Cristo, e eu sigo a Cristo, como se seguir a Cristo significasse deixar de acreditar em toda a Bíblia. Agora, quando eu deixo de crer e praticar e conhecer a Escritura, é morte na panela. Eu vou morrer. Por quê? Por causa desse outro problema, para encerrar. Destacará os sentimentos em detrimento da verdade. Sem o filtro da Escritura, tudo aquilo que é desagradável a mim, eu vou tentar reescrever. Morte na panela. Tudo aquilo que for desagradável a mim, ser humano, eu vou tirar. É agradável, irmãos? Vamos ser sinceros, acordar de manhã e estar aqui cedinho no domingo? É agradável? Sem o filtro da Escritura, onde você estaria? Descansando? Eu conheço uns que já estariam a passos largos para o Casteluche. Sem a Escritura como filtro para dizer, sem a Escritura sagrada, meu irmão, minha irmã, nós estamos entregues aos nossos próprios sentimentos. Nós estamos entregues aos próprios, à nossa carne, à nossa inclinação. Congregar, que nada. Dizimar, que nada.
estudar, que nada. Respeitar, que nada. Caminhar. Eu vou fazer aquilo que me agrada. Uma das coisas que mais me incomoda, que incomoda todo o ser humano, independentemente, sei lá, do que, como, de que maneira, é, por exemplo, o seguinte: a ideia de juízo incomoda, não incomoda? Incomoda ou não incomoda? Incomoda. Quem gosta de julgar? Não fala. Aí o pessoal faz o seguinte: eu não julgo ninguém. A Bíblia, e o pessoal vai, toda forma de juízo, toda forma de recriminação, de repreensão, toda forma de mostrar rumo e dizer que há um certo e errado, é desagradável a alguém. Então, jamais nessa lógica da morte na panela, na morte da panela, você manda alguém para o inferno. E eles vão dizer o seguinte: Deus é amor. Deus é tardio em irar-se, Ele é misericordioso, ao ponto de um figurão aí dizer o seguinte: eu creio no inferno, mas ele está vazio. E aí esse figurão ainda vai dizer: eu não consigo aceitar essa ideia de que há um certo, um errado, de que há coisas que devem ser reprovadas por nós, porque traz morte a nós, é desconexão. E aí, por ele comer da morte disponibilizada, e certos assuntos na Escritura desagradar o ser humano e levar a uma posição de conflito, no lugar de eu mudar a minha vida, eu preciso o quê? Mudar a Bíblia. E aí você escuta, atualizar a Bíblia. Você escuta, nós precisamos reescrever a Bíblia. É morte na panela. É morte na panela. O absurdo está tão grande, mas está tão grande, que já tem gente falando que o diabo vai ser salvo. E você sabe qual é o texto que eles usam para dizer isso? A parábola do filho pródigo, de que ele é o filho pródigo que se perdeu. Por causa dessa ideia de que está tudo livre, leve e solto, ninguém mais aponta nada, ninguém mais diz nada, está tudo na boa. Quem sou eu para julgar você? Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? A Bíblia diz que é amor. Deus é amor. É verdade, querido. É verdade, eu não duvido disso. Só que a Bíblia diz o seguinte, que no que tange aos atributos de Deus, em momento algum você vê a Bíblia falando assim: e os anjos olharam uns para os outros dizendo: amor, amor, amor. É isso que você vê lá? E os anjos clamavam um aos outros dizendo: santo, santo, santo. Santifica-os, a tua palavra é a verdade. Morte na panela. Morte na panela. Que Deus nos abençoe e nos livre dela. Podemos nos dividir em classe? Tenhamos uma boa aula.